Paz seja convosco, meus irmãos. Tudo bem com vocês? Bom, é com muita alegria que iniciamos essa célula hoje, nesta quarta-feira, nossa célula Geração Gileade, da nossa Igreja do Evangelho Quadrangular, Alpes Portal, do Ministério da Pastora Neide e do Pastor Edson. Bom, antes de iniciar o nosso louvor, vamos consagrar este momento ao Senhor Jesus? Vamos! Espírito Santo, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, seja bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Toma o teu lugar, Espírito Santo, em nossos corações. Toma é para a tua glória, Senhor, é para teu louvor, é para que a tua mensagem seja compartilhada, meu Deus, a muitos, a milhões, Senhor. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, vem nos ensinar mais esta noite sobre a tua palavra, vem nos usar, Senhor, vem trazer avivamento sobre esta célula, sobre a vida das pessoas que têm acompanhado, que vão acompanhar, que vão assistir. Traz um grande avivamento sobre a casa deles, sobre a vida, os familiares. É o que nós te pedimos, te clamamos pelo sangue de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Vamos louvar ao Senhor? Louve conosco. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Ela vem pela manhã, ela vem mesmo, Senhor. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
Santo, santo és o Senhor. Glória a Deus, meus amados. Ai, como esse louvor falou, né? Ainda que não haja fruto na videira, né? Todavia, a gente vai se alegrar, porque a nossa esperança tem que estar no Senhor Jesus. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, ó Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei, sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, ó Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus. Te amo, te amo, te amo, te amo, Jesus. Glória a Deus. Santo, santo és o Senhor, meus irmãos. Com muita alegria, todos que chegaram depois, né? Sejam todos muito bem-vindos novamente. Paz seja convosco para todos vocês. Como que vocês estão? Como que estão passando a semana? Bom, meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje, né? O tema que o Espírito Santo concedeu aos nossos pastores, a pastora Neide e o pastor Edson, para falar ao nosso coração é vestidos de roupas de festa.
Muito bem. Esse tema é um tema maravilhoso, né? Como todos, e ao mesmo tempo muito forte. Falou profundamente comigo, como todos os outros, né? E nesse tema, vestidos de roupas de festa, o que a gente imagina, né? Quando a gente ouve roupa de festa, né? Quando a gente tem uma festa, a gente se prepara colocando a nossa melhor roupa, aquela roupa bonita, aquela roupa elegante, aquela roupa cheia de pompas, né? De brilhos. E é isso. E isso, roupa de festa significa o quê? Dia da vitória. É muito bem, isso quer dizer que o dia da nossa vitória está chegando. O teu dia, o dia de cantar louvores, de cantar o hino da tua vitória está chegando. Apenas prepara-te, apenas permanece em perseverança naquele que é o teu guia, que é o teu Senhor, que é o único Deus, o Senhor Jesus. Apenas permanece, persevera na sua luta, na sua caminhada, porque o dia de você cantar o hino da vitória, não abra mão, não desista, principalmente quando está perto da nossa vitória acontecer, que parece que as lutas se intensificam mais ainda. Parece que quando é como um corredor, né? Quando ele está ali correndo, quando ele sai aquela linha, né? Para não sei muito bem explicar, mas é quando a corrida dele diante ali dos adversários dele, está aquele corredor também. E quando ele sai, ele inicia, ele está no alto vigor, qualquer ali, aquela correria, aquele sol, aquelas dificuldades, né? Tá doendo, mas dá para ir, tô renovado. E ele continua. Mas quando está chegando perto, como é que você vê nas Olimpíadas? Como é que eles estão quando está chegando perto? Acabados, não é verdade? Eles estão ali, parece que nem a água mais eles estão querendo, porque nem a água mais ajuda, eles estão lutando já contra si mesmo, contra o tempo, parece que se intensifica, fica mais difícil, aquele sol parece que esquenta mais, aquelas adversidades parece que aumentam mais, e ele coloca aquele esforço, talvez até de onde ele jamais imaginou que existia, mas ele continua, ele persevera. E aí ele alcança. É naqueles minutos finais que são os mais decisivos da nossa vida. É aqueles minutos finais que muita gente perde a sua bênção, que muita gente perde a vitória por causa desses minutos finais, porque ela olha e diz, eu não vou conseguir, tá doendo demais, tá muito difícil, eu já tô acabada, e aí ela dá lugar para o quê? Para o adversário passar na frente dela. Por quê? Porque é nesses minutos finais, se ela olhar para as dificuldades, se ela parar e olhar para trás, ela já perde um pouquinho, nem que seja milésimos. Quando ela olha para trás, ela dá uma desequilibrada. Então você vê que eles não olham para trás, eles não olham, eles olham para o foco, para o alvo. Eles não olham para o processo, eles olham para o resultado, eles olham para a linha da chegada. E nesses minutos finais, que muita gente, a gente vê ali desistindo, quando está perto, quando tá ali a semente, ali tá desabrochando, a plantinha tá saindo. O que ela faz? Ela desiste, ela começa a murmurar, ela abre mão, ela larga, não dá certo para mim, e joga tudo pro alto. Quando estava perto, a escavação já estava chegando no diamante e ela abandona. É nesses minutos finais que são cruciais para a nossa vitória. É o processo, é crucial os minutos finais. Então eu digo para você, nesta noite, persevera. Não olhe para o aperto das dores, não olhe para o aperto das dificuldades, não olhe para a sua dor, por mais que esteja dentro de você, parecendo que está sangrando. Persevera, porque o dia da tua vitória está chegando. Foque no resultado, não foque no processo. O dia da tua vitória está perto, o dia do teu culto de ação de graças está chegando, meus irmãos. Tão somente esforça-te, tem bom ânimo, como o Senhor falou para Josué, como a Bíblia toda. Ele fala, esforça-te, tem bom ânimo. Tão somente isso que você vai alcançar a sua vitória. Você está entendendo?
Bem, e aí aqui é esses vestidos de roupas, né, de festa. Isso mostra pra gente se preparar. E a gente vai entender agora nessa noite como é esse preparo, né? Baseado este livro, hoje esse tema está baseado no livro de Esdras, em 3 livros: Esdras, Ageu e Zacarias. São profetas do Senhor, né? Ageu e Zacarias, profetas do Senhor, que Deus é um cenário. Quando que acontece isso aqui? No cenário onde o povo de Israel, após 70 anos, né, ali vivendo no cativeiro, na Babilônia. E aí quando a Babilônia, ela é tomada, né, pelo povo, pelo rei da Síria, e ali o Dário também, o que faz? Eles dão uma ordem de que o povo, a partir daquele momento, está livre daquele cativeiro. O cativeiro acabou, os 70 anos que foram profetizados se cumpriram, porque a Bíblia toda, ela se cumpre. Tudo que Deus fala se cumpre. Todas as bênçãos e todas as advertências de Deus, elas são reais, elas se cumprem. Não fica imaginando que você é o bonitinho ou a bonitinha, que Deus vai abrir mão. Não. Tudo na Bíblia, a palavra de Deus, ele tem zelo com as coisas dele. A vida é regida por princípios. A palavra de Deus tem princípios. Então, tudo aqui é real. Tudo se cumpre. Se ele falou, vai acontecer. Apenas espera o momento certo, que vai acontecer, que vai chegar. E aconteceu os 70 anos, né, do cativeiro do povo de Israel, ali na Babilônia. E finalizando, recebendo essa carta, né, digamos assim, essa carta né, do rei sírio. E aí eles têm o primeira leva a voltar para Jerusalém. E essa primeira leva, aqui que baseado que o esboço, né, dos nossos pastores, que fala lá em Esdras, no capítulo 5, no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 2, fala o seguinte: então se levantaram Zorobabel nesse cenário de retorno do povo de Israel para Jerusalém. Então se levantaram Zorobabel, filho de Seatiel, e Josué, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam, que no caso é o profeta Ageu, e o profeta Isaías. Né? E ele chegando, o povo de Israel, chegou nesse cenário em Jerusalém, onde tudo estava destruído, onde Nabucodonosor, ele destruiu aquele templo que Salomão construiu, aquele templo suntuoso, foi destruído. Então eles chegaram, estava um cenário destruído, de derrota na cidade. Então eles iriam reconstruir, né? E a gente costuma dizer o quê? É mais fácil construir do que reconstruir. Porque quando você constrói, quando você reconstrói, você tem a tendência em lembrar do passado, de como que era. Não é verdade? Tudo que a gente construir, ou seja, construir em cima de algo que já existe e está destruído, demanda o quê? Um esforço maior para limpar. Primeiro a gente tem que limpar o terreno, não é verdade? Primeiro a gente tem que limpar o terreno, e aí depois que limpa é que começa a construir. Conforme você vai construindo, você tem a tendência de fazer comparações do que era e querer ser igual ou melhor. Então tem a tendência de lidar também com o emocional, por ficar olhando do que era. E se de repente você não construir igual, no seu entendimento está inferior à suntuosidade que era antes, então gera um abatimento, né? Então já tem essa contrariedade, né? Essa coisa contrária à construção, porque quando eles chegam nesse cenário, eles vão construir o templo de Deus, né? O templo ali. E aí, quando eles estão iniciando essa obra, já existe essa situação do emocional, de reconstruir, da dificuldade. Inicia o quê? As adversidades dos inimigos. Então, os inimigos das cidades vizinhas começam a se opor àquela construção do templo de Deus. Mas eu preciso explicar isso para você poder entender. Tá? Então começa a se opor à construção daquele templo, né? E a pastora até ela citou
a tendência, sempre quando a gente inicia uma jornada, né? Sempre quando a gente inicia na nossa caminhada, a gente se levanta para fazer algo novo, para fazer a obra para Deus, o que acontece? Adversidades. O inimigo se levanta com fúria, se levanta com comentários negativos para tentar te paralisar, para te colocar para baixo. Usa pessoas que você ama, né? Que sem noção, sem sabedoria, acaba falando palavras, porque o inimigo, gente, ele não é idiota, ele não é besta, ele não usa pessoas que a gente não tem um amor, algum tipo de sentimento, né, por ela, porque sabe que a palavra de alguém que a gente não tem sentimento não vai nos abater, né? A gente diz o quê? Se alguém disser que eu sou feia diante na boca de uma pessoa que não sabe nem da minha vida, não me conhece, eu vou dizer, e daí? Da sua conta, te conheço. Mas quando vem da boca de alguém que você tem um sentimento, da boca que você ama, que você tem uma afeição, quando a pessoa fala que você é feia, você diz, nossa, será que hoje não me arrumei? Poxa, o que será que está acontecendo? Te abate, não é verdade? Te abate. Então o que acontece quando a gente se levanta para fazer a obra de Deus? É isso, adversidades, né? Para tentar nos paralisar, para tentar nos impedir, para tentar tornar aquele momento difícil. Então, o que acontece? O que aconteceu quando o povo iniciou também as adversidades? E aí iniciou essas adversidades. Só que aí o que aconteceu? Eles, diante dessas adversidades, como muitos, eles param. Eles o quê? Eles se bloqueiam perante a adversidade, eles travam pelo medo, pela palavra de quem falou, né? Se a pessoa que falou é uma pessoa importante, considerável, se a pessoa que falou é uma pessoa que tem um peso sentimental pra gente, se a pessoa que falou tem uma imponência, no caso aqui, eram pessoas, né, que eles se atemorizaram, porque eram pessoas de guerra, que tinha todas aquelas coisas de guerra, do que o povo ali de Israel que estava iniciando, retornando à vida. Eles não tinham nada, mas eles tinham Deus. É assim, diante dos nossos momentos difíceis, a gente se abate porque a gente olha para fulano e diz, poxa, eu não tenho nada. E aquele povo, aquela pessoa tem tudo, vai passar na minha frente. Não, meus irmãos, você pode não ter nada ali físico, material, mas você tem o que é mais importante do que o material. Você tem Deus. Ter Deus é ter tudo. Ter Deus, você tem tudo. Tem o dono do ouro e da prata. Que por mais que a pessoa esteja aquela toda segurança, você vê tantas pessoas se prendem dentro de casa, enche de segurança e ainda assim a casa é assaltada. E para outras pessoas não bota nada, mas tem Deus, ela vai e volta e nada acontece. Por quê, meus amados? Não adianta a segurança que tem um Deus, você tem tudo. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus. Diga para o seu problema que Deus é maior que ele. Não diga para Deus que o seu problema é grande. Diga para o seu problema que o teu Deus é grande. É isso que você tem que dizer. Declarações, como a pastora mesmo no domingo nos ensinou, exercitou, despertou a gente para fazer declarações. Por quê? Porque palavra tem poder. A Bíblia sempre fala as coisas, mas a gente tem a tendência de só acordar para a vida quando alguém precisa nos alertar. A gente tem essa tendência. A palavra está dizendo, você lê, mas parece que não lê o negócio, né? Então, assim, praticar, o que acontece? Você vê lá o profeta, o que Deus mandou o profeta? Profetizar sobre o que estava morto, profetizar vida. E assim, isso é o quê? Declarações, profetizar e declarações. E hoje está sendo muito usado o poder da declaração no coach. Eu trabalho com coach e usa bastante na física quântica e tudo isso. A Bíblia já ensina há muitos anos que declarações são profecias. Profetize sobre o seu lar. Aonde tem pobreza, profetize riqueza. Aonde tem morte, profetize cura. Aonde tem doença, profetize saúde. Aonde tem dor, profetize alegria, né? Mude o seu hábito de falar de derrota, mude o seu hábito de falar de coisas negativas, de falar só problemas, de falar só dores. Mila, mas eu tô com dor, tô com problema, o que é que eu vou fazer?
Quanto mais você fala, mais você tem. Então mude, comece a mudar, profetize vida, profetize alegria. Porque você está mudando, você está focando em coisas boas, e quando a gente foca em algo, é daquilo que a gente está focando que a gente tem. Ou seja, se eu foco em alegria, é a alegria que eu vou ter. Por mais que o cenário esteja me mostrando dor, mas eu decido, no Deus que eu sirvo, profetizar alegria. E não importa se alguém está me chamando de doida, não importa se o cenário está dizendo você é maluca, não importa, eu decido acreditar além da esperança, além do que está sendo me mostrado, eu decido acreditar na vitória. Eu decido usar a minha fé, que Hebreus mostra. Eu chamo à existência o que ainda não existe, como a palavra de Deus nos ensina. Você está entendendo, meus amados? Pois bem, e assim nesse cenário, Ageu, o profeta Ageu, o profeta Ageu é um dos profetas menores, ou seja, ele está lá no finalzinho do Velho Testamento. Então, o profeta Ageu convido você a meditar. Eu meditei nesse livro de profeta Ageu e ele falou tremendamente comigo, muito, diante de uma situação difícil, né, que todos nós passamos, e eu estava passando algo específico, e eu meditei nesse capítulo de todo o livro de Ageu. São apenas 2 capítulos, mas ele fala numa linguagem tão simples, numa linguagem tão direta, que eu amo isso. E isso falou tremendamente dentro de mim, né? E me mostrou algo que eu quero ler, compartilhar com vocês. Que foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles deixaram de focar, se abateram com as dificuldades, se abateram com as advertências, né, que eu citei aqui, e o que aconteceu? Eles pararam com a obra. Isso mesmo, eles deixaram a construção do templo, da casa de Deus, de lado, e eles fizeram o quê? Diante dessa advertência que o inimigo traz, essa carta, como a gente vê, Elias sofreu diante de uma mulher, aquela carta que ele recebeu. Aqui o profeta, esse povo de Israel construindo, chegaram lá em Jerusalém, construindo, eles deixaram se abater e pararam com a construção, né? A pastora até citou que foi em torno de 16 anos, eles deixaram a construção de lado e foram fazer o quê? Eles focaram, porque a vida não para. Você está fazendo sempre alguma coisa, né? Nem que seja, não estou fazendo nada, Mila, eu só estou dormindo. Então, você está fazendo alguma coisa, você está dormindo, entendeu? Então, sempre você está fazendo alguma coisa. Ou você está fazendo algo para Deus, ou está fazendo algo para o mundo. Ou está fazendo algo somente para a sua carne, mas alguma coisa você está fazendo. Que aqui, no caso, eles deixaram de fazer. O foco, a ordenança que eles receberam era voltar e construir o templo de Deus. Mas eles se paralisaram perante uma ameaça do inimigo e ficaram com medo e deixaram a construção do templo de lado. E eles fizeram o quê? Eles foram construir as suas casas. Eles foram construir tesouros pessoais, casas luxuosas, casas bonitas. Foram construir ali preparação para o seu gado, aquelas suas fazendas, digamos assim, os seus comércios. Foram cuidar da sua vida. Não que seja errado, é claro, você tem que cuidar da sua vida, não da vida dos outros. Mas a questão é que, em primeiro lugar, a gente tem que cuidar da nossa vida com Deus. Acima de tudo e de todos, tem que ser a nossa vida com Deus. A nossa intimidade. Porque aqui, como Ageu fala, que eu vou ler aqui com vocês para mostrar, que assim como Ageu fala, quando você deixa de se dedicar no seu propósito de vida, quando você deixa de se dedicar na sua vida com Deus, que é o seu propósito de vida, a ordenança que Deus te deu, você se dedicando em outras coisas, não importa, por mais que você se dedique nessas outras coisas, mas as coisas não andam, você só alcança 50%, aí começa aquela inquietação da alma. Hoje você vai entender o porquê muitas vezes a sua alma fica aquela inquietação, você faz algo, depois dá aquela inquietação na sua alma, você, nossa, não tá bom, aí quer fazer outra coisa. Isso tudo é um sinal. A tua alma inquieta é um sinal. Onde está Deus na tua vida? Onde está Deus? Qual lugar que Deus está na sua vida? O grande sinal, eu entendi, aprendi com Ageu,
que um grande sinal que a nossa alma é inquietação, é quando a gente dá lugar para os problemas, quando a gente dá lugar para as dores, quando a gente dá lugar mais para os meus... eu preciso trabalhar porque eu quero alcançar aquela carreira. Claro, tem que trabalhar. Eu preciso fazer isso aqui porque eu quero trazer dinheiro para casa. Claro, tem que trabalhar. Mas acima de tudo, como que tá a sua vida com Deus? Você está trabalhando somente para isso? Colocando isso em primeiro lugar e deixando a sua vida com Deus? Deixando a sua intimidade com Deus? A sua busca com Deus de lado? Ou o que está acontecendo com você? Porque um grande sinal da tua alma inquieta é porque a sua vida com Deus não está em primeiro lugar. Você não está servindo, fazendo o que Deus mandou você fazer. Você não está fazendo. E aqui em Ageu fala, no primeiro capítulo de Ageu, logo no versículo 2, fala o seguinte. Eita, caiu aqui. Desculpa. Fala o seguinte: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Ou seja, não, eu vou ter tempo quando eu tiver tal idade, porque eu tô nova, eu preciso curtir, ou porque eu tô nova, eu preciso preparar o meu futuro, Mila. Tem a minha faculdade, eu tô cheia de matéria, eu sei, já fiz faculdade, e tem a pós-graduação, sei tudo isso, e tem, Mila, o trabalho, meu filho, eu preciso alimentar, não tem ninguém. Sim, eu sei tudo isso, todos nós sabemos, mas e a sua vida com Deus? Porque hoje você pode estar aí acordado, mas amanhã você pode deitar e não acordar. Como que está a sua vida com Deus? Você está entendendo? Será que você está deixando para lá, deixando para mais para frente? Talvez mais para frente? Não dê mais tempo. Por quê? Porque você talvez não esteja lá na frente. Talvez o teu tempo é agora. Talvez o teu tempo seja findado. Mas lá na frente você não esteja mais. Como é que está a sua vida com Deus? Quais são as suas prioridades? Faz uma lista aí hoje à noite, escreve tudo o que você tem que fazer de prioridade e vê se dentre elas tem alguma ali que esteja listando minha vida com Deus, oração. Tem alguma dessa listando? Se não tem nenhuma, é um grande sinal, um grande perigo. Na verdade, é um grande perigo, porque Jesus pode voltar e você ficar. Ou Jesus voltar só para você e você, ao invés de ir para o céu, né, ir para o inferno, né? Porque somente enquanto há vida, há esperança. E aqui em Ageu, como eu li esse versículo 2, logo no... Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta, se referindo à casa de Deus. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis poucos, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e eu serei glorificado, diz o Senhor. Você entendeu aqui? O que acontece quando a pessoa aqui fala no versículo 6, semeas muito e recolheis pouco? O que acontece com a pessoa que planta, semeia, e ela vai e colhe pouco? Como que fica o emocional dela? Como que fica o pensamento dela se não for inquieto, se não for preocupado? Poxa vida, eu me esforço, eu me acabo, eu faço tanto isso e não tenho retorno. Poxa vida, eu trabalho tanto e parece que o dinheiro não dá para nada. Poxa vida, essa aparência minha, eu me dedico tanto a ela, eu faço tanto estética, eu faço tanto isso, eu faço tanto aquilo, e parece que o negócio não dá resultado, dá um resultado em todo mundo, menos em mim. O que será se não for inquieta? Procurando, isso aqui não deu resultado, então eu vou procurar outra coisa, porque outra coisa dá resultado. Não deu, vou procurar outra coisa. O que se chama isso se não for uma pessoa inquieta? Inquietação. Qual o nome que se dá para isso se não for inquietação, meus amados? Pois bem, essa inquietação aprendi com Ageu, que é um grande sinalizador que a sua vida com Deus não está bem. É um grande sinalizador que você está deixando de fazer
mandou você fazer. É um grande sinalizador que você não está colocando Deus em primeiro lugar na tua vida. Onde está Deus na sua vida? Será que está em primeiro lugar o teu filho? O teu cônjuge? Será que está em primeiro lugar o dinheiro? O trabalhar demais para trazer muito dinheiro, se preocupando com o futuro? Aonde que está Deus na sua vida? Onde está Deus nisso tudo que você tem feito no seu dia a dia? Né? Assim como aqui fala, né? É fazer uma análise do que ele está falando, é aplicar em vosso coração os vossos caminhos. Eu entendi que isso aqui é fazer uma autoanálise. Vou analisar como é que estão os meus caminhos, o que eu estou me dedicando, né? Às vezes você está fazendo tanta coisa que não está nem percebendo, até não se deu conta. E esta noite o Espírito Santo está fazendo você se dar conta. Escreva! Tem gente que ela só se dá conta se ela escrever, tem gente que só se dá conta se alguém dá um puxão de orelha nela. No meu caso são os dois. Escreva! Ou então, aqui está sendo, não é bem um puxão de orelha, porque está vindo primeiro para mim, para depois para você. Onde está Deus na sua vida, hein, meus amados? Aonde está Deus na sua vida nisso tudo? Porque aqui o povo de Israel, quando eles saíram, eles deixaram, quando eles foram para Jerusalém, eles deixaram, ali iniciaram, né? E depois pararam. E a pior coisa é você começar e não terminar, porque é um versículo que agora me passou onde é que tá, que Deus manda, antes da gente iniciar qualquer obra, construção, a gente analisar se a gente tem condição de iniciar e analisar como que eu vou iniciar aquilo, não é verdade? A gente não iniciar assim um planejamento, nada na nossa vida. Então, como é que tá? Eles iniciaram e pararam. Eles iniciaram e pararam no meio. Imagine quem passava, olhava aquela construção abandonada, parada no meio. Tá pior do que algo que... Porque uma coisa abandonada por 16 anos, imagine como não fica sofrendo os desgastes do tempo, né? Fica feio. Imagina Deus olhando para a casa dele, para o lugar da habitação, né? Ali de oração, a casa de oração, melhor dizendo, de lugar da gente orar. Como que não tava? E aí vem Ageu diante deste cenário. O Senhor levanta, o Senhor sempre vai levantar. Lembre-se, em todo tempo, o Senhor sempre vai levantar os seus Ageus, os seus Esdras, os seus profetas, sempre. Jamais você vai poder dizer, Senhor, não sabia, porque sempre, em todo tempo, o Senhor vai levantar alguém na tua vida para lhe mostrar o caminho, para lhe alertar com amor, porque Deus é amoroso. Ele vai lhe alertar com amor, mas vai lhe alertar. Quando Deus estiver lhe alertando, receba e coloque em prática. Será que não estou assim? Se eu tiver, então eu vou mudar. Porque Deus é só um pai, só quem ama alerta. Quando a gente não ama, o que a gente acontece? Deixa de lado. Você ignora, você deixa de lado. Você não chama atenção porque dá preguiça. Então você deixa de lado. Você só chama a atenção de quem você se importa, de quem você vê potencial. Então Deus está chamando a atenção porque Ele vê potencial em nós, porque Ele vê potencial em mim, porque Ele vê potencial em você. Somos constituídos da essência divina do Pai Celestial, temos o DNA dele, mas a gente precisa colocar em prática isso. É porque a gente não abandone a corrida, para que quando a gente está nesses momentos de estar perto daquele negócio final da nossa corrida, a gente não abandone, mas a gente cante o hino da vitória. A gente não abandone os últimos minutos, mas a gente prossiga para o alvo para cantar um hino da vitória. E aqui nesse cenário o povo deu ouvidos e o povo decidiu voltar eles decidiram ouvir a palavra de Deus, eles decidiram voltar à construção do templo. Porém, tem um porém, claro, porque Deus não quer nada de qualquer jeito. De qualquer jeito, você se prepara antes, você toma um banho, você se arruma, você bota uma roupa bonita, você faz alguma coisa para que você dê importância de qualquer jeito, você não faz, né? Você não faz. Então, para Deus, você também não vai fazer de qualquer jeito, porque Ele é Deus, Ele não é qualquer um, né? Ele é Deus, Ele é amoroso, mas Ele é justo.
justo e zeloso com as suas coisas, assim como nós somos, não é verdade? Assim como nós somos. E então o que aconteceu? Mais para frente, o Senhor, perante a boca do profeta Zacarias, logo depois de Ageu vem Zacarias. Então, mais para frente, no capítulo 3, nesse capítulo 3, o que é que o Senhor fala? Nesse capítulo 3, ele, diante o profeta Zacarias, né, o Senhor falava muito com ele através de visões, né, através de visões, e uma dessas visões, a quarta visão, melhor dizendo, com o profeta Zacarias, o Senhor deu uma visão do profeta Zacarias, de um anjo, né, do sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote chamado Josué, foi constituído, logo nessa chegada em Jerusalém, foi constituído Josué como sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote, ele representa o povo, né? Ele leva aqui no Velho Testamento as oferendas a Deus, os sacrifícios do povo para Deus. Após Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz, nós não precisamos de profetas, mas nós hoje somos sacerdotes, né? Somos sumos sacerdotes, hoje nós somos sacerdotes, melhor dizendo. Hoje a gente não precisa de intermediários, a gente não precisa de outro homem para se apresentar a Deus. O véu foi rasgado na morte de Cristo e na ressurreição. Ele nos permitiu chegarmos perante a Deus sem precisar de contato, sem precisar de nada de ninguém. A gente tem contato direto com Deus. Não precisamos de sumo sacerdote. Somos nós com Deus hoje. Precisamos de profetas. Precisamos de pessoas, sim, que nos ensinem a palavras, que nos admoeste perante a Deus. Precisamos, óbvio, como precisamos de professores para poder se formar, não é verdade? Então, aqui no Velho Testamento, precisava-se de um sacerdote. E quem foi constituído sumo sacerdote, né? Sacerdote dos sacerdotes lá, foi Josué. E como ele representava o povo, então Zacarias teve a imagem, né, um sonho, Deus deu a visão para ele, de que ele estava com as vestes sujas. Estava com as vestes sujas. E nisso estava como se fosse um tribunal. Porque Satanás se apresentou, ele viu Satanás perante do lado direito de Josué, querendo condenar Josué. Esse é o Josué, filho, só para não fazer confusão com Josué, sucessor de Moisés, esqueci do nome do pai dele. Mas não é Josué sucessor de Moisés, tá? É outro Josué. Então, o que acontece? Esse Josué aqui estava representando o povo e estava com as vestes sujas na visão. Ou seja, estava simbolizando o povo, que o povo estava em pecado. E o diabo, como foi citado até na célula passada, que quando a gente está em pecado, o primeiro a se levantar perante a Deus, quando a gente dá uma legalidade para o inimigo, o primeiro a se levantar é o que? É Satanás. Existe realmente um trono e Jesus é o nosso advogado. Jesus é o nosso advogado. Quando Satanás se levanta para se apresentar perante Deus e dizer: olha, ele está em pecado. Olha, eu tenho legalidade nessa vida. Jesus se levanta para nos defender. Porém, se tiver contra a palavra, se a palavra estiver dizendo ali, porque toda bênção tem um si, esse sim é uma condicional. Se você não estiver nessa condição de receber a bênção, não adianta você ali bater as pernas, fazer birra, né? Sermos meninos, não adianta. O diabo vai ter legalidade e você não vai receber, porque ele é o primeiro a dizer: eu tenho legalidade nele. Eu tenho legalidade porque ele está na pornografia. Eu tenho legalidade porque ele está nos vícios. Eu tenho legalidade porque ele está vivendo na mentira. Eu tenho legalidade por quê? Porque ele está vivendo num pecado. Então, para que a gente venha cortar essa legalidade, essa situação presa a Satanás, essa brecha com o inimigo, é preciso o quê? Que a gente corra. Que a gente corra aos pés de Cristo, que a gente confesse os nossos pecados, que a gente se arrependa dele e abandone, porque nisso aí Jesus, o nosso advogado, vai dizer: epa, Satanás, ele se arrependeu, ele pediu perdão, isso aí ficou para trás, o meu sangue já lavou, purificou, vai de reto, Satanás, né? Não, que Jesus não vai dizer, ele vai dizer meu nome. Então ele vai dizer: vai de reto, Satanás.
Por quê, meus amados? Por quê? Porque você se arrependeu, e quando a gente se arrepende, ele é fiel e rápido para nos perdoar. Ele tem prazer em nos perdoar. É como tem um versículo aqui que eu não sei, mas que fala no Novo Testamento que Jesus amou o mundo de tal maneira, como meu marido estava falando para mim, Mila, esse de tal maneira, isso é tão forte, é tão poderoso que o autor não ousou a descrever o tamanho desse amor, a forma desse amor, não tem palavras para descrever, então ele colocou de tal, para mostrar o quanto que ele amou, a ponto de abrir mão da sua glória lá do Pai e descer e se colocar em carne, nessa carne aqui, lutar e não pecar, mas se entregar na cruz por nós, sem ter pecado algum, se entregou por pecadores, ele se fez maldito por mim, por você. Isso, a demonstração é a maior. Se alguém quiser, me mostre o amor, me descreva o amor, descreva a cruz de Cristo que ele venceu, a pessoa vai entender o que é o amor, porque isso é a demonstração maior de amor, é o sacrifício de Cristo na cruz. Então Cristo, ele tem prazer em te defender perante o Pai, mas você precisa se arrepender dos pecados, você precisa confessar os seus pecados, se arrepender e abandonar eles, abandonar o seu pecado. Conversão é você deixar de andar na mesma direção que aquele povo está andando e andar no caminho contrário, no caminho da palavra de Deus. Você está entendendo? No caminho da palavra de Deus, converta-se enquanto há tempo, porque somente enquanto há esperança, enquanto há vida, há esperança. Meu coração para bater isso mesmo. A esperança. Eu não sei para quem, eu não sei para quem que ele está falando, em todas as células, está falando primeiro para mim, está falando para você também, porque enquanto houver vida, há esperança. Se conserte hoje, porque você está vivo. Abandone o pecado hoje, porque há esperança. Largue mão do diabo, porque há esperança. O Senhor Jesus, ele é fiel e galardoador. Ele apressadamente ele vai se colocar na sua frente e colocar Satanás no chão. Mas para isso, dê lugar ao Espírito Santo. Assim como Deus aqui mostrou para Ageu, para o profeta, como que estava o povo em pecado, que Satanás foi correndo ali mostrar para Deus que o povo estava em pecado, tentando dizer que tinha legalidade, mas o Senhor Deus, ele disse, epa, não. Ele decidiu aqui, nas minhas palavras, mas aqui ele fala... Assim, lá no capítulo 3, no versículo 7, diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, e o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, quando ele estava com as vestes sujas, o Senhor protestou dizendo o seguinte... Vou começar melhor para que você entenda, vou começar do versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante. Ordenou os que estavam diante dele, dizendo, tirar-lhe essas vestes sujas. E a ele disse, eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, te vestirei de vestes novas. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre sua cabeça, e o vestiram de vestes, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo, ou seja, antes de eu ler esse versículo 7, eu quero dizer, Josué, o sumo sacerdote, como eu disse, ele estava já sacrificando, oferecendo sacrifícios pelo povo, ele já estava clamando a Deus pelo povo, o povo em pecado, mas ele estava oferecendo sacrifícios. Então isso quer dizer que o sacrifício subiu aos céus, porque Deus recebeu esses sacrifícios e Deus já tinha decidido ali abençoar. E aí Deus moveu o coração de Josué para oferecer o sacrifício, porque Deus sabe de tudo, sabe do passado, do presente e do futuro. Deus já sabia que Satanás ia se levantar, então Deus já levantou sumo sacerdote para clamar pelo povo, para quando Satanás se levantar, Deus proteger aquele povo. E foi assim que aconteceu, né? Deus
fez o que? Mudou as vestes. Assim que Deus vai fazer quando você se arrepender, oferecer sacrifícios de oração, de jejum, de busca, de louvor, de adoração, sacrifícios pacíficos, sacrifícios da alma para Deus. Deus vai se levantar em teu favor quando você abandonar o teu pecado, quando você se arrepender dele, confessar e abandonar. Deus vai se levantar, colocar umas vestes novas. Como foi que ele fez com o filho pródigo? Ele tirou as vestes velhas, sujas do filho pródigo e colocou vestes novas. Ele tirou aqueles sandálias gastas, acabadas, colocou sandálias novas de honra, de príncipe. Ele trocou, ele colocou um anel, devolveu autoridade para aquele filho, porque quando você é filho, você tem autoridade. Quando você não tem, você deixa de lado. Mas quando você tem alguém que te represente, ele é filho de Cicrano, ele tem um pai. E quando que acontece? Quando a gente normalmente, fala assim, pai, não sou largada na vida não, eu tenho um pai, tá? Eu tenho um pai. Imagine Deus para te defender. Imagina, eu fico imaginando, poxa, por que, Senhor? Tanta gente prefere viver as coisas desse mundo, como vivendo sem pai, largado, deixa de viver em troca de dinheiro, em troca disso. Deixa de viver uma vida com o Senhor, a vida de tendo um pai, de poder abrir a boca e dizer, pera lá, Satanás, eu tenho um pai, eu não sou uma jogada na vida, eu tenho um pai. Ela abre mão de abrir a boca e falar cheia de palavras e dizer, eu tenho um pai que me representa, eu não sou eu tenho um pai que é verdadeiro, que é fiel, que me ama. Deus é o teu pai, meu amado. Deus, ele tem prazer em te defender, mas dê lugar para ele te defender, dê lugar para ele te defender. E aqui, Deus, ele fez aquele povo, Deus fez, espera lá, Satanás, Deus queria defender aquele povo, porque o sumo sacerdote já estava se sacrificando, Deus já tinha se levantado, então Deus trocou as vestes. Assim que Deus vai fazer com você, quando você se arrepender, ele vai trocar as suas vestes, ele vai colocar vestes de festa. Quando você chegar ali, se você perseverar, quando você perseverar o dia da tua vitória, ele vai te fazer você alcançar a sua vitória. Nossa, ele merece, porque ele lutou, ele venceu a carne, ele venceu o pecado. Aqui, a sua vitória. É o dia de você cantar um hino da vitória. Olha que prazer, olha que tremendo, maravilhoso. Nossa, e aqui no Salmo 7 fala assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa e também guardarás os meus atos, te darei o lugar entre os que estão aqui. Então, Deus falou isso para Josué, ele trocou as vestes dele e fez uma admoestação. Josué, se você permanecer, ali no caminho, julgando o povo retamente, primeiro, você dando lugar para mim, você primeiro dando exemplo e passando esse exemplo para o povo, você vai ter aqui, você também vai poder julgar a minha casa e também guardar ali, e te darei lugar entre os que estão aqui, ou seja, entre os que estão no céu. Se você viver essa palavra, se você guardar essa palavra no teu coração, se você viver ela, se você não desistir, Deus vai guardar o teu lugar lá no céu. Deus vai te dar o teu hino de vitória que você está lutando aí, que você está perseverando. Se você não abandonar a tua jornada, se você não abandonar o teu processo, a tua vitória vai chegar. A tua vitória vai chegar, meu amado. Ao dia de você cantar um hino de vitória, se você está perseverando, se você está lutando, dói. Tem momentos que chore. Quem está te pedindo de chorar, mas chore na presença de Deus. Não chore no Facebook. Não chore para quem não é da tua caminhada. Não chore para Deus. Você está entendendo? Provérbios, ele nos ensina assim que devemos ter o quê? Conselheiros. Na multidão de conselheiros
mas não é qualquer conselheiros que Provérbios manda, não é qualquer pessoa, é conselheiros que têm a mesma visão, a mesma fé, é conselheiro enviado por Deus, é conselheiro que vai lhe alertar, que vai lhe mostrar o caminho certo conforme a palavra de Deus, é conselheiro que não vai sair abrindo a boca o teu problema. Problema é para ser contado para quem vai nos ajudar, não é para qualquer um contar por contar, não se conta problema por contar, se conta problema para quem eu posso, que eu sei que vai poder me ajudar, nem que seja com oração, mas vai me ajudar, porque oração tem mais poder do que qualquer atitude, né? Ainda que ele tenha uma boa intenção e tudo, amém, mas a oração vai fazer mais eficácia, vai trazer mais eficácia para a minha vida, né? E a oração ainda com atitude, pronto, perfeito, é o casamento perfeito, não é verdade? Então, chore para Deus, não chora para o Facebook, não chora, não fica se lamentando a tua vida, não fica se lamentando, não fica contando os teus problemas para quem não vai te ajudar, para o povo do trabalho, para o povo que não vai te ajudar, só vai trazer fofoca, só vai trazer crítica, só vai trazer mais dor para o teu coração. Você está entendendo? Conte para Deus e tenha conselheiros que são focados na palavra, porque ele vai te dar o conselho do céu, não o conselho da carne, porque sabedoria de homem, sabedoria deste mundo não é vida de ninguém, mas a sabedoria do alto transforma um homem em mero servo, em príncipe. A sabedoria do alto nos transforma em príncipe. Você está entendendo? Pois bem, e aqui o que o Senhor fez? Ele trocou as vestes e admoestou. Continue, guarde meus caminhos, guarde os meus ensinamentos e ensina para o povo, né? Porque a gente tem que aprender a palavra de Deus e não guardar para a gente compartilhar, a gente ensinar. Principalmente porque eu aprendo mais quando eu compartilho, quando eu guardo somente para mim, eu tenho a tendência em esquecer, eu tenho a tendência a abandonar, mas quando eu pratico o que eu aprendo e depois eu ensino, pronto, fechou, jamais vou esquecer, jamais vai sair do meu cérebro, da minha mente, ainda vou transformar, vou fazer discípulos para Cristo. Você está entendendo? Eu vou botar mais uma coisinha lá na minha coroa, uma pedrinha, ganhar almas para o Senhor, né? Fomos chamados, o primeiro chamado nosso é ganhar almas para o reino. E aqui, não é aqui nisso aqui que Zacarias fala, nessa visão, para vocês, estava mostrando primeiro, Deus estava mostrando primeiro, limpe-se. Manda o povo, antes de construir o meu templo, a minha casa de oração, primeiro se limpe. Primeiro, venha me buscar. Primeiro, venha rasgar o coração. Primeiro, abandone o pecado. Primeiro, se converta. Primeiro, se arrependa. Primeiro, confesse, se arrependa e abandone para depois começar a tocar nas minhas coisas. Porque com coisas sujas, o Senhor, ele não quer, ele quer coisa limpa, porque não dá para você misturar uma água limpa num copo que está sujo. Aquela água vai ficar suja. Eu vou beber aquele copo com aquela água limpa, mas sentindo o gosto da sujeira que está naquele copo. Você acha que vai permitir com mãos sujas? Por quê que ele não permitiu Davi construir o templo dele? Por quê, meus amados? Porque Davi, segundo o coração de Deus, não construiu o templo de Deus. E Davi, ele teve uma sede, ele quis muito construir o templo de Deus, mas Deus não permitiu. Por quê? Porque ele estava com as mãos sujas de sangue. Mas Deus falou, vou permitir a sua geração, sua descendência, melhor dizendo, que foi o quem? Salomão. Salomão não estava com as mãos sujas de sangue, ele estava com as mãos limpas. Então Deus permitiu Salomão construir o templo dele. Você está entendendo? Assim, se Davi, que tinha uma tremenda intimidade com Deus, né, não pôde construir, eu vou ficar suja, não vou me buscar. Hoje eu sou lavada com o sangue de Jesus. Eu posso ser o pecado que eu tiver vivido. Hoje a gente tem Jesus. Na época de Davi, não teve ainda o sacrifício de Jesus, porque estava focando em Jesus. Jesus veio tempo depois, né? Hoje na graça, nos lava dos pecados, e aí sim eu posso construir o templo de Deus, mesmo que eu tenha feito, não importa o que eu tenha feito, né? Mesmo que, sei lá, o pior pecado, né, da humanidade, né?
Porque não existe pecado grande e pecado pequeno. Tudo é pecado. Esse negócio de mentirinha, mentirão não existe. É tudo mentira. Vai pro inferno a mentirinha e no mentirão. Você tá entendendo? Então não existe mentirinha, mentirão. É tudo mentira e vai pro inferno junto. Então, meus amados, para Deus, confesse seus pecados, se lave no sangue de Jesus, que é fiel e galardoador. Repito mesmo, fiel e galardoador. Então faça isso como o Senhor fez. Decida hoje ao se voltar para Deus, trocar suas vestes por vestes novas. Para concluir aqui, que a pastora botou no esboço, fala: vamos tirar as roupas sujas e envelhecidas e desgastadas, né, das guerras e tudo mais. E vamos colocar as vestes de festas, porque o tempo de cantar chegou. É questão de, talvez minutos daquele tempo de cantar chegar aquela grande bênção, bater na tua porta e você gritar. Se você for que nem eu, você vai gritar, porque eu grito e falo o dia todo, né? Quem tá do meu lado tem que aguentar eu o dia todo comentando da minha vitória, né? Da minha bênção, porque parece que é pouco, eu tenho que gritar, eu tenho que falar: meu Deus, eu não acredito, ai que maravilha! Eu tenho que cantar, eu tenho que... Nossa, eu choro, eu pulo, eu falo, faço... que parece que eu vou explodir, né, de tanta alegria da misericórdia de Deus, de ter me respondido, de ter agido, de ter curado, de ter, sabe, gente? Então, fica nessa expectativa da tua vitória, porque ela vai chegar. Tão somente persevera, tão somente analise a tua vida. E se tiver em pecado, corre hoje mesmo e confessa ele para Cristo e abandona ele e decida viver para o Senhor, trocando as suas vestes sujas do pecado por vestes novas, vestes do Senhor Jesus, porque ele anseia te abençoar, porque o tempo de chegar para a tua vida está perto. Tão somente persevera, meus amados. Tão somente persevera, porque vai chegar o teu hino da vitória. Não foque na dor, não foque no processo. Eu sei que tende a dor nos puxar, né? Mesmo tende a puxar, mas vamos nos renovar em Cristo, porque aqui fala: eis que farei renovo. Jesus é o nosso renovo. Jesus nos justifica, Jesus nos liberta, e é Ele quem nos dá a vitória, e Ele tem ânsia em te dar a vitória. Vença o seu processo, não abandone a sua luta naqueles minutos finais, que é mais difícil para o corredor, quando a gente assiste ali as Olimpíadas, que parece que mais as adversidades aumentam, mas foque em Deus. Profetiza, quando a dor, sabe, faz que nem eu, que eu aprendi. Deus está no controle da situação, nem que eu tenha que ficar o dia todo profetizando: Deus está no controle da situação. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando você está fazendo isso, você está profetizando, você está resistindo àquele pensamento mal, você está resistindo em não se entregar para aquela situação, você está profetizando, e aí você começa a ver, parece que aquela coisa nebulosa começa a se dissipar, e você começa a ver o renovo de Deus. O renovo de Deus, meus amados, vai chegar na tua vida. Creia que o teu tempo de cantar chegou. Qual é o hino da vitória que você vai cantar? Já preparou? Já preparou a sua veste que você vai para a igreja dar o testemunho? Aquela veste bonitona de festa para glorificar o nome de Deus na tua vida? Pois bem, meus amados, vou finalizar. Não vou me alongar, né? Até aqui que o Senhor permitiu. Vamos agora fazer a nossa oração? Vamos. Ó Senhor, meu Deus, eis-nos aqui, meu Deus, mais uma vez nos apresentamos perante a Ti, Senhor. Ó meu Deus, se tem algum coração abatido, Senhor, traz alegria sobre os seus corações. Ó meu Deus, tira a visão da dor, tira o foco da dor, pega o foco deles e coloca na alegria, e coloca no resultado, e coloca na vitória, porque isso vai dar força, vai dar ânimo, Senhor. Mostra a ele que o Senhor é com ele, mostra a ela que o Senhor é com ela, mostra, prova que de fato, meu Deus, o tempo de chegar, o tempo de cantar chegou, Senhor, e traz a
avivamento, Senhor, para as nossas vidas, para as nossas casas, Senhor. Renova, Jesus, porque Tu és o nosso renovo, renova a nossa fé, renova o nosso ânimo, Cristo. Oh, meu Deus, somos totalmente dependentes de Ti, Senhor. Não fazemos e não sabemos nada sem o Senhor. Não importa, meu Deus, a formação que a pessoa tenha, o cargo que ela tenha, ou se ela não tiver nada, não importa. Para o Senhor, meu Deus, ela, porque o Senhor deu a vida para ela também, por mim e por ela. E quando a pessoa se arrepende, meu Deus, não importa qual é o pecado, não importa, Senhor, apenas que ela se arrependa, que ela confesse e abandone. Não importa, Senhor, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor não escolhe quem perdoar, o Senhor não escolhe quem é o pecado grande, o pecado pequeno. Basta tão somente a gente confessar a Ti, meu Deus, e o Senhor prontamente se colocará em nossa defesa, meu Deus, no tribunal. Ó Senhor, desperta aquele que dorme, Senhor, despertai-nos, Senhor, quebranta corações, Senhor, traz avivamento para a alma, Senhor. Ó meu Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, porque cremos que o tempo de chegar, de cantar, chegou, Senhor. Aquilo que tinha que vir, virá. O que tem que vir, virá e não tardará, Senhor. Ó, meu Deus, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Amém, meu Deus. Em nome de Jesus é o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Que Deus abençoe a todos vocês. Desejo uma ótima semana. Profetizo mudanças, vitórias na vida de vocês, profetizo conversões no lar de vocês, profetizo bênçãos sem medidas, profetizo a cura da alma, a cura daquele parente. Eu profetizo o renovo de Deus na vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Então somente permaneça firme. Aguardo vocês na próxima quarta-feira. Paz seja convosco.